Pessoal, boa tarde. Nós estávamos fazendo um estudo relacionado com a autocracia. E todos vocês sabem, e a autocracia, quando a pessoa é capaz de se autogerir. Este se autogerir é que é a nossa grande problemática, porque nós temos duas manifestações essenciais no ser humano, que uma é a sua tendência afetiva, emocional, tanto amorosa como de ódio, como de raiva, como também a capacidade racional, supondo que todos os homens e mulheres tenham a potencialidade racional ou a capacidade de raciocinar. Tendo em vista que o raciocínio, a razão, é uma conquista muito recente nesse processo evolutivo na humanidade, e as sensações vêm lá dos animais, nós então buscamos nos autogerir pela razão e não pelos sentimentos. Aí tem sempre um débil que diz assim: ah, mas se é racional, a pessoa fica fria, né? A pessoa é racional, é muito fria. É que nunca parou para pensar, para saber que ninguém pode se livrar das emoções. Pode se livrar do raciocínio, isso sim, é mais fácil. É só não exercitar, que vai exercitar a herança animal. Vai fazer aquilo que sempre fez. Amar quando sente tesão ou quando está diante de alguns aspectos instintivos, odiar, ter raiva. Então, mesmo que quiséssemos, não poderíamos deixar em casa os sentimentos, o que é lamentável. Porque muitos sentimentos são inconvenientes, atrapalham certas coisas que a gente gostaria de fazer com a mente mais limpa, mais depurada de certas emoções que tendem a desviar a atenção da gente. Que hoje nós vamos falar sobre a atenção desviada. Logo, nós iremos falar sobre distração. Nós viemos falando sobre a autocracia, sobre o autogoverno, e falamos sobre a gente se governar pela razão. E viemos dizendo que, na verdade, as emoções e os afetos tendem a perturbar o exercício da razão. Logo, a autocracia, o autogoverno fica comprometido pelos sentimentos, com a distração. E começamos a fazer um estudo, na verdade é uma revisão assim muito rápida, muito ligeira, de um conceito conhecido por amor-tesão. Dissemos então, em linhas gerais, que amor-tesão é toda aquela empolgação que a gente sente por objetos, por coisas, por atividades. De repente tem cisma que vai praticar futebol. Aí compra o uniforme, compra a chuteira, compra o tênis, a roupa, compra aquela faixa para prender o cabelo e vai. Vai um dia, 2, 3, dali uma semana já não vai mais. Então isso é amor-tesão. A pessoa diz: eu sou muito volúvel. Não. Vive na base do amor-tesão. Vive às custas de se mover por impulsos emocionais, sentimentais. Essa empolgação passageira pelas coisas que é explorado no mercado de consumo, quando nós somos levados a comprar uma porção de coisas, e muitas vezes coisas que até nem vamos usar. Aquelas lojas de R$1,99, que na verdade não é R$1,99 coisa nenhuma, a gente vai lá e compra um monte de coisa, depois guarda na gaveta e nem lembra que comprou. Vai lá de novo e compra tudo. E compra. Tem gente, né, não vou dizer quem, que quando toma contato com um tema,
um assunto, fica tão empolgado, vai na livraria e compra tudo quanto é livro que acha sobre aquele assunto, certo? E leva para casa. Depois passa na livraria outra vez e compra outros livros, alguns repetidos, né? É dessa empolgação afetiva que nós somos. CD, também não é só livro não, DVD. Sapato, às vezes compra sapato da mesma cor, igualzinho. Ah, não. Agora já pegou. Nós dissemos, inclusive, que nós, quando nascemos, logo em seguida que a gente abre os olhos, a gente toma contato com o mundo exterior e fica encantado por ele. Fica encantado por um bichinho que passa, por uma bola que pula, e tem os adultos que vão desenvolver essa nossa acuidade visual e toda a coordenação, né, psicomotora, que é muito importante num determinado momento. Chega a mamãe e fala assim, olha, uau, 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 miau, né, para a criança. Que ela vai desenvolvendo toda essa articulação, toda capacidade visual, motora, né? E é muito bom, porque a gente poderia dizer que a criança está entrando em contato com a sua realidade exterior. Na verdade, ela está tomando contato com estímulos. E a partir de então, alguns estímulos vão chamar mais a atenção dela do que outros. Tem alguns ruídos peculiares, alguns objetos de plástico são fabricados, vocês sabem disso, as indústrias têm todo um capricho para ver que tipo de cor deve ter um chocalho, um brinquedinho. Então explora-se com dados estatísticos a preferência da criança por algumas cores mais vivas e coloca no mercado isto que é justamente para atrair esses impulsos que nós trazemos da nossa herança animal. O macaco que está em cima da árvore e que vê uma serpente e se assusta com a serpente e que grita, pula umas 2 ou 3 árvores e ali, logo que passa um pouquinho, essa sensação, vê uma borboletinha e resolve correr atrás da borboletinha. Daqui a pouco passa uma fêmea no cio e a borboletinha já era, vai correr atrás da fêmea. Aí encontra um macacão maior no caminho, se assusta, desvia, vai para o outro lado. E assim o animal vive nesse mundo exterior, o pula-pula. Mas, já nos animais, verifica-se que começam a surgir os sonhos. Existe alguma coisa parecida com o pensamento. A memória é muito antiga no animal. Como essa memória vai expressar-se nos pensamentos é um mistério, mas encontra-se nesse processo evolutivo. E no caso dos homens, nós podemos dizer que a criança abre os olhos para o mundo e logo ela está introjetando as imagens daqueles objetos e, a partir de então, reagindo com aquelas representações dos objetos. Quando sonhamos, por exemplo, e que temos um pesadelo, que nós acordamos assustados, suando frio, batimento cardíaco acelerado, toda aquela situação, o que foi que nos manipulou naquele momento? Os estímulos exteriores que nós interiorizamos. Correto? Em vez de falar em pesadelo, nós podemos falar naquele sonho gostoso em que a menina sonha com o Richard Gere e o menino que sonha com a Sandra Bullock.
aí vai que vai no sonho, vai que vai. E justo na hora que acorda, que raiva, a mãe chama, alguém faz um barulho, tudo, não é? Não dá uma raiva desgraçada? É matar, né? Nós estamos falando que nossa origem animal e infantil nos mantém prisioneiros dos estímulos externos que nos empolgam e dos estímulos interiorizados do exterior. Eu não vejo, mas eu penso. E o grande problema da autocracia vai ser esse controle daquilo que se pensa, porque para raciocinar é necessário ter uma certa disciplina sobre si mesmo. Sem disciplina, ninguém raciocina. Para progredir com suas ideias. E o grande problema da disciplina é aquilo que Platão denominava de acrasia, entendendo que vontade seria uma espécie desta capacidade de se autogerir para poder perseguir o objetivo a que se propôs, se estabeleceu para si pela razão e não pelos sentimentos. Então, a acrasia é justamente essa leviandade que surge nas pessoas que estão se deixando levar em função de estímulos que tendem a desviar a atenção do objetivo traçado racionalmente. Em psicologia racional, nós temos um princípio que reza o seguinte: o indivíduo caminha do desprazer ao prazer, o que significa que todos estamos perseguindo prazer. A pessoa está andando, o que ela está fazendo? A pessoa está chorando, o que ela está fazendo? Qualquer coisa que a pessoa esteja fazendo está buscando prazer. Se estiver dormindo, o que está fazendo? Isso. Então essa é uma lei que se aplica para todos os animais do mundo, inclusive nós. Nessa caminhada para o prazer, podemos entender que se o indivíduo está em busca do prazer é porque ele está querendo sair de um desprazer. Pelos comportamentos e pelos pensamentos. Então, no que você está pensando? No que você está pensando? Nada, mentira. Sempre estamos pensando. A pessoa busca o prazer pensando. E então, o estímulo que nos encanta é aquele que está no presente. Então eu pergunto assim: qual a melhor defecada que você deu na vida? Você pode dizer, para pensar, pera pouco, deixa eu lembrar. Não, eu já vou dizer para você qual é. Aquela do presente, aquela da atualidade. Vocês não leram no jornal? Camarada que explodiu um cachorro? Uma imbecilidade dessa só é possível porque é rodeada de outras imbecilidades. Então o camarada tem um cachorro que de uma forma ou de outra serviu para alegrar os filhos dele, para permitir que os filhos dele se desenvolvessem. Vai saber o que passou aquele cachorro na vida? Nas mãos de crianças que têm como pai uma coisa dessa. E aí o camarada resolve amarrar nele uma bomba e explodir a bomba. E logo depois que explodiu, pegou os pedaços do cachorro e foi jogar no rio Sorocaba. Por que ele explodiu o cão? Estava buscando o prazer. De quem? Do cão? Ele está sentindo o máximo explodindo o cão. Vocês duvidam? Vocês duvidam que ele estava exibindo para os filhos o quanto ele é macho, o quanto ele é corajoso, o quanto ele é rebelde às convenções, o quanto ele é uma pessoa forte, não é assim que nem mulherzinha. Quando ele pega os pedaços e joga no rio Sorocaba, o que ele estava buscando?
claro que ele não ia deixar aquilo lá fedendo na porta da casa dele, aquela carniça ali. Ele também não iria sentir prazer em ter que cavar um buraco para enterrar aqueles pedaços do cachorro. Se algum de vocês fosse querer conversar com esse camarada sobre o que ele fez, evidente que ele está fechado num mundinho de sabedoria que o sentimento dá para ele. Não é a razão, é o sentimento que dá para ele a ideia de que ele é um camarada certo, correto. Ele só duvida de sua competência se surgir um emprego que precisa, que ele tenha alguma condição técnica que ele não tem. Precisa falar inglês. Aí ele corre a aprender. E não pensem que vai aprender muito, não. Ele vai aprender um pouco e achar que é o suficiente para o emprego. Mas ele vai porque tem uma recompensa lá no fim, que é um torrão de açúcar, que alguém prometeu para ele e vai dar quando ele seguir essa ordem que ele tem que vencer na vida através da profissão, e é onde ele vai dedicar um pouco de atenção. Está preocupado, gente, em ser uma pessoa melhor? Não está, por isso que ele não vai te ouvir, por isso que ele não vai questionar as certezas que ele tem. Se ele tivesse um pouquinho de preocupação em ser uma pessoa melhor, ele iria buscar o questionamento das próprias atitudes. Aí ele faria autocrítica, que só pessoas de uma certa grandeza são capazes de fazer. Precisa ser parecido com Descartes para questionar os próprios conhecimentos. As pessoas vulgares e banais não fazem isso. Então ele estava em prazer quando surge o obstáculo. Qual obstáculo? A polícia batendo na porta para levá-lo. O que acontece quando surge um obstáculo ao prazer? Vai atacar, se defender e fugir. Porque não se pode esquecer do sentimento que a pessoa tem. Quem ataca, qual é o tipo de sentimento que tem? Raiva, ódio. No caso do exemplo, para se defender, deu uma desculpa na qual ele se colocou como nobre, porque ele estava tirando o sofrimento do cachorro. Não foi isso que ele falou? Por incrível que pareça, os policiais e o próprio jornal vão reproduzir o que ele falou. Como se ele tivesse falado alguma coisa que valesse a pena reproduzir. É uma pessoa horrível que praticou um ato hediondo, vamos dizer assim, e ninguém tinha que reproduzir a desculpa dele, que é muito sem vergonha, para se defender. Porque o cachorro está doente. E é o seguinte, a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. Perseguindo o prazer. O indivíduo pode atacar para se defender. Na verdade, a ação de atacar, se defender e fuga nem sempre é dada pelo medo. A gente já vem lidando com essa ideia de distração, dando a ela a conotação de fuga de algo que a pessoa deveria fazer. E quando a gente está falando em deveria, não é um dever que se coloca de fora para ela. É um dever que ela própria se coloca. Fuga, uma tentativa de buscar o prazer. A gente busca o prazer onde? Pula-pula. A pessoa não consegue ter a disciplina para desenvolver uma ideia. Ela não consegue levar um discurso intelectual por muito tempo. Ela tem que mudar de assunto constantemente. Ela pergunta, e a vovó, como é que está? E o seu tio já casou? Não casou ainda? Puxa, que pena. Ah, você viu que o Corinthians ganhou ontem? Como? O macaco que está em cima da árvore e que vê uma serpente e se assusta com a serpente, pula umas 2 ou 3 árvores e ali vê uma borboletinha e resolve correr atrás da borboletinha. Daqui a pouco passa uma fêmea no cio e a borboletinha já era, vai correr atrás da fêmea. A pessoa tem assim um assunto muito diversificado e acha que isso aí é bom, né? Cultura. Futebol, sobre política, ainda admira esse tipo de coisa. E pula. Por quê? Porque é incapaz de aprofundar as ideias.
Nesta situação, para quem quer dialogar racionalmente, é muito difícil encontrar parceiros. Juízo é uma conclusão racional. Você tem alguns termos prévios, calcula com esses termos. Por exemplo, a gente usa muito o silogismo de Aristóteles. Todos os homens são mortais. Esse é um termo geral. Sócrates é homem, é o termo particular. Daí vem a conclusão, o juízo final. Logo, Sócrates é mortal. Este é um raciocínio. Para se fazer um julgamento, um juízo justo, é necessário moral que é dada pela verdade. Porque você só se preocupa com a verdade se você tiver uma moral compatível com a verdade. Se você não se preocupa com a verdade, é porque você tem uma moral compatível com a mentira, porque não tem meio termo. Ou é verdade, ou é mentira, ou é meia verdade. Se é meia verdade, então metade é verdade, metade é não verdade. Há uma contradição, onde tem contradição é mentira. O camarada é pego julgando sem argumentos. E o outro diz que há uma não verdade. Aí ele vai perguntar o que é verdade. Que a partir desse momento ele vai sentir o quê? Desprazer. Por quê? Porque ele está naquela redoma onde ele sabe tudo. Quando ele diz uma coisa e o outro diz que não é, que está errado, ele perde a competição na qual ele está. Sendo um animalículo a todo momento em concepção, quando ele é obrigado a admitir que ele está errado, como não é uma pessoa capaz de entender que o erro é um passo para o acerto, é um passo para o crescimento, porque se você demonstra uma contradição, né, uma pessoa racional, ela vai procurar analisar aquela falha para poder progredir com suas ideias. Agora, imbecil não. Você mostra um erro para ele, ele está perdendo a luta. Ele está sempre lutando. Então ele se sente realmente em desprazer. Porque naquela redoma onde ele se acha o máximo, alguém disse para ele que ele não é o máximo. Deu desprazer, muda-se. Vamos supor, está andando por um lugar onde o chão está quente. O que o animal faz? Ele vai mudar para um outro lugar onde esteja fresquinho. Ora, se esse assunto está me perturbando, o que eu faço? Eu pulo, gente, não há reflexão. Não é que ele pensa nisso, gente. Há que se entender que são mecanismos que vêm desde a animalidade. Ele procura o bem-estar através de inúmeros meios. Se o assunto está incomodando, ele muda de assunto, procurando levar o outro para um campo onde ele esteja em prazer. Mecanismo defensivo. É puro, gente, não há reflexão. A coisa funciona como a gente colocou. Pisou em terreno que está queimando os pés, ele muda só. Enfim, basicamente, são 3 pontes de estímulos que nos despertam a atenção. O ambiente exterior, a memória e o corpo, que nos dá sensações de frio, de calor, de dor. Ora, se um de vocês estiver falando e eu pensar na dor que eu estou sentindo no meu calo neste momento, um estímulo oriundo do meu corpo, do meu calo, despertou a minha atenção. Você está falando, você já era. Então é isso que nós chamamos de distração. Nós só podemos falar de distração nessa relação que existe entre a atenção numa determinada direção que é mudada para outra. Se você estiver falando e eu começo a pensar naquela jovem bonita que eu conheci, que prendeu o meu coração, esse estímulo me vem da memória. Também pode acontecer de você estar falando e eu olho para a senhora que está lá na cantina. Aqui nós temos uma divisão de atenção entre os próprios estímulos ambientais. Então vejamos o seguinte, nós iniciamos a vida então buscando prazer. O que vai fazer a nossa personalidade, o que é que vai ficar gravado na nossa memória então? Os objetos que dão prazer.
Claro que os que não dão prazer também vão ficar gravados na memória. Mas o que é que nós vamos tentar fazer para a atenção o quê? Evidente. Como a gente disse agora há pouco, quando você está com o Richard Gere no sonho, você vai querer raciocinar. Então é preciso entender que nós vamos criando hábitos relacionados aos estímulos que nos dão prazer. Papai carrega. Acho que isso é bom ou ruim? Bom. Mamãe faz docinho, mamãe faz chamego, mamãe dá banho, mamãe faz massagem, faz cócega na barriga, vai brrr na barriguinha. Essas coisas são aprendidas e vão criando automatismos. Mamãe sai de perto, o que faz? Chora, não é bom? Quer a mamãe ali, o papai. A manipulação dos pais pela criança começa aí. Quando faz cara feia é sinônimo de doença, é sinônimo que a pessoa está sofrendo. Então vai se criando hábitos que a gente vai chamar de personalidade mais tarde. Os hábitos de quê? De pensamento, hábitos de sentimentos relacionados a estímulos, hábitos de comportamento. De que maneira a criança chamou a atenção dos pais? De que maneira a criança manipulou os pais? Isso é de muita importância, porque é assim que a pessoa vai se posicionar no mundo. Entre os animais nós vamos encontrar um comportamento muito interessante, que é visto em pássaros, é visto em animais de todas as espécies, e que foi chamado de comportamento deslocado. O macaco dominante encara o macaco submisso. Normalmente o submisso faz aquilo que a gente chama, disfarça. Vai, caiu um botão aí. Esse comportamento é muito comum. Pássaros começam a bicar assim, dando a impressão que está buscando uma minhoquinha diante de situação que a gente chamaria de embaraçosa. Veja, gente, o pássaro não pensa para fazer isso. Nem o macaco. É um automatismo de comportamentos que dão resultado. O submisso não pode encarar o dominante porque ele pode apanhar. Então ele usa uma técnica. Como eu disse, ele usa, não é porque é inteligente. Ele usa, ele disfarça. E vejam vocês que interessante. A atenção que deveria estar para o dominante, que ameaça ele, é desviada para um outro objeto, faça com que ele escape de alguma agressão. Você está numa aula que não está interessando muito, o que você pensa? Isso, é de propósito que você faz isso? Não é obedecendo um plano racional não, né? Aliás, quando é para obedecer o plano racional, aí não acontece. Que a pessoa deve assumir o autocontrole, que ela deve controlar o seu pensamento e tudo mais, aí não acontece. É automático. Uma pessoa escapa, não que ela queira, é automático. Desde criança ela fez isso. Ela vai passar para outro lado, automaticamente. Cria-se um condicionamento natural de fugir da realidade de maneira automática para os devaneios, sonhos, ilusões que dão prazer. A fuga sempre obedece ao princípio do prazer. E a maneira como a pessoa se especializa nessas fugas ou nesses hábitos é que vai nos dar a personalidade. E é também fugindo da realidade através das ilusões, através das drogas que provocam alucinações e tiram a pessoa da realidade. Então, distração tem esta finalidade. Onde está a realidade? Aquela racional que ela se propôs, e é esta realidade que vai ser traída pelos hábitos que a pessoa adquiriu. Essa ideia de que o homem sabe o que está fazendo, no sentido de qual é o momento que ele se afasta desta situação que coloca em risco a própria espécie.
né? Na verdade, o homem está destruindo o seu ambiente, está reforçando, por exemplo, uma pessoa extremamente destruidora, como foi aquele indivíduo que explodiu o cão. Você pode verificar, Solange, que ele deu uma desculpa na qual ele se colocou como nobre, porque ele estava tirando o sofrimento do cachorro. Não foi isso que ele falou? Todo mundo já parte do princípio que o cachorro está doente, acreditando no que ele falou. Então, na verdade, o homem está vivendo. Está experimentando. Agora, quando a gente fala em homem, a gente está generalizando. Tem pessoas de muita qualidade, pessoas excepcionais, pessoas inteligentíssimas. Mas, de um modo geral, nós estamos destruindo tudo, né? Foi feito um recenseamento agora, que deu como número de habitantes no Brasil 180 e poucos milhões, certo? No ano de 1970, nós cantávamos 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. 90 milhões. De 1970 até hoje, nós temos 40 anos. Nós demoramos mais de milhões de anos para chegar a uma população de 90 milhões. Em 40 anos, nós conseguimos 90 milhões a mais. Aí publica-se o seguinte: o índice de reprodução humana no Brasil, o nascimento de crianças está decaindo. Vocês não têm visto isso? Tá diminuindo muito. Você pensa bem, em 90 milhões gerando filhos e 190 milhões gerando filho, para ver o quanto está diminuindo. Entenda, cada casal fazendo um, no mínimo. Lá atrás e cada casal fazendo um agora. Então como que você pode acreditar num levantamento que diz que está se gerando menos filho hoje do que antes? É um negócio assim meio louco, onde quem precisa da mentira mente descaradamente e os songos acreditam na mentira. Então a nossa proposta é deixar de ser songo, para deixar de acreditar no papacaco, sabendo que o papacaco diz aquilo e faz aquilo que interessa para ele nesse momento. Amanhã ele poderá fazer exatamente o contrário, e faz. Então, Solange, o que se perdeu foi moral. Agora, moral o que é? Regra de comportamento? Não necessariamente. Você pode estar entre aqueles que têm moral porque raciocinou e entende que esse é um comportamento ideal. E pode estar entre aqueles que resolvem, em vez de obedecer uma moral que traga uma maior felicidade, obedece à moral dada pelo dono, que é a de ser rebelde, de ser individualista. Você vem trazendo para nós todo o desenvolvimento do processo do mecanismo de defesa. Daí você coloca que Freud ele aborda por um lado e que no PEP uma situação de ficar melhor explicada sobre a linha do behaviorismo, que seria o condicionamento, resultado em cima de estímulos e resposta. Daí, no finalzinho, você coloca que a fuga da realidade, o indivíduo acaba atraindo a si próprio. Então, o que eu estava pensando? Olha, o eu é uma realidade que esse eu sente e pensa. E o indivíduo, ele tem como um mecanismo de defesa automático a fuga, a distração. Se eu sou uma realidade e, enquanto realidade, eu me distraio e eu fujo da realidade, então eu traio a mim mesmo, eu fujo de mim o tempo todo, na medida em que é um mecanismo automático. Além de eu fugir através dessa distração e desse mecanismo automático, então eu não tenho compromisso com o que o outro fala, com o que pensa, com o que faz. Eu também não tenho esse compromisso comigo, então eu fujo da realidade externa, fujo dessa realidade interna, que ela é, vamos dizer, possível, passível e exigente de indagações, porque é a realidade. Você colocou muito bem, Mari. Sempre devemos ter em mente que essa fuga se dá na inconsciência, que a pessoa faz em busca do resultado prazeroso. Não há planejamento nisso. Então, eu mandei uma matéria para o Cruzeiro do Sul, que provavelmente eles não vão publicar. Eu digo que o senhor Carlinhos achou uma carteira na rua. Quando ele tinha 16 anos, digo que estava atravessando a praça, Coronel Fernando Prestes, naquele momento ele achou uma carteira. E ele estava com um amiguinho, foi justamente o amiguinho dele que disse para ele, olha uma carteira ali, e ele foi mais rápido e pegou. Aí
Quando ele abriu a carteira, né? Ele pegou o dinheiro, enfiou no bolso e jogou a carteira fora. Aí o outro cobrou ele, queria metade do dinheiro. Ele disse, olha, meu amigo, o mundo é dos espertos. Quem pegou a carteira foi eu. Se ficou de songueira, azar é seu. E foi embora e seguiu a vida dele. Bom, então aí eu mostro o senhor Carlinhos no dia de hoje, tendo assaltantes invadido a casa dele, estuprado a filha dele, né? Dado um tiro no filho dele, lutador de jiu-jitsu, que quis reagir, deu um tiro no filho dele, o filho dele ficou tetraplégico, e agora o senhor Carlinhos ele reclama do governo, ele reclama da polícia e tudo mais. Aí vem a lição de moral, que a lição de moral é a seguinte, Dória, o ladrão também acha que o mundo é dos espertos. Os que atiraram no filho dele, aqueles policiais que se corrompem, que não prendem os bandidos e que usa até para assaltar, vocês estão vendo todo dia no jornal, policial assaltando, eles também pensam assim, o mundo é dos espertos. Os políticos safados que roubam, corrompem, são corrompidos, roubam, para eles, o mundo é dos espertos. Por que o seu Carlinhos está reclamando? Porque ele não estava ensinando isso para o amiguinho dele? E dando exemplo? Do que ele está reclamando agora de ter um filho tetraplégico, a filha estuprada e revoltada e passando por tratamento psicológico? Do que ele está achando ruim? A filosofia dele vingou. A fuga da realidade leva a neuroses, alucinações, leva aquelas coisas graves de pessoas psicóticas, completamente fora da realidade, porque se deixaram levar pela fantasia, estão indo só num estado delirante, né? Que é uma situação agravada dessa atenção que vai para o mundo de fantasias e ilusão, porque a pessoa se refugia nesse mundo de recalque, de regressão, de fixação. São os termos freudianos. Todos vocês já viram a foto daquele cientista chamado Konrad Lorenz, nadando, e um bando de gansos nadando atrás dele. Qual é a experiência que ele fez? Quando os ovos picaram, a primeira coisa que os filhotes viram foi ele. Levados por um sinal da primeira coisa que eles viram, ficaram fixados num estímulo. Foi a primeira coisa que os gansinhos viram. Ele passou a ser o pai, a mãe daqueles gansinhos. Então passaram a segui-lo onde ele fosse. Agora, o mais importante é que sexualmente aqueles gansos ficaram inviabilizados, tanto fêmea como machos. Porque não reconhecia a fêmea ou o macho enquanto um parceiro sexual. Porque a sua afetividade estava fixada no primeiro ser que viu, que é Konrad Lorenz. Tanto a fêmea como o macho. Ora, o Konrad Lorenz demonstrou experimentalmente que Freud estava certo quando levantou a hipótese do complexo de Édipo e do complexo de Elétra. Ao investigar certas coisas que aconteciam com as pessoas que a gente conhecia e com nós mesmos, nós verificamos sim que a mamãe e o papai gravam traços. O papai tinha bigode, então a menina, quando conhece um cara de bigode, ela se apaixona pelo cara de bigode, ela não percebe essa semelhança, até porque o pai já não usa mais bigode, né? O pai tinha bigode durante um tempo da sua primeira infância. E ela não sabe por que explicação, encontra lá um camarada que tem um bigode parecido com o pai e se apaixona pelo cara. E muitas vezes o cara não tem nada daquilo que ela dizia que ela gostava. Ela dizia assim, eu gosto de homem, veja, de homem. Alto, forte, gigante, que nem o pai dela era. Não é que o pai dela era gigante, o pai dela era um catatal, só que ela era desse tamanho. Para ela o pai era gigante. E o que foi condicionado nela foi que aquele homem alto, forte, pegava ela assim, levantava. Então ela vai sonhar com um homem alto, forte, numa reprodução, numa fixação da sensação infantil. Aquele sinal que a gente diz que é o bigode, mas são várias coisas, são tom de voz, maneira de falar, gesto, maneira de andar, que podem encantar a criança adulta, né?
E ninguém está dizendo nada contra, viu, gente? A gente está descrevendo um fenômeno. Esses sinais, entretanto, estão misturados com muitos sinais da mãe. Na verdade, o que a criança tem, lembranças fortes dos melhores dias da vida dela. Quais foram os melhores dias da vida da pessoa? Ela não lembra. Mas estejam certos do seguinte: meus melhores dias foram quando minha mãe me limpava, me lavava, quando papai me carregava. Hoje, não precisa fazer nada, é só comer, peidar, cagar, chorar e ser paparicado. E quando fazia uma cara de idiota, de débil mental, a mamãe dizia: ai, que bonitinho! E ainda chamava as vizinhas para ver, porque que coisinha mais linda, e todo mundo, ai, que gracinha. Que época boa, ela não era, gente? Os pais podiam ser pobres, mas para você não faltava nada. Você tinha tudo. Era um momento de grande felicidade. E é isso que ficou marcado lá na sua memória. Está marcado no corpo. O condicionamento é visceral. E não vem para a cabeça. Marcado de tal forma que você não lembra. Passa a vida querendo reproduzir aquela sensação. Mas a pessoa busca a felicidade. E o que ela busca? Aquele prazer. Daí, se ela casou com um homem pacífico, bom, mas na casa dela, frequentemente, o pai e a mãe se engalfinhavam numa briga, saíam nos tapas, e havia grito, havia nervosismo, havia medo. Ela sente falta disso. Meu marido é muito banana, ela dirá. E dirá isso porque interessa, né? Porque já está a fim de trocar. Né? Então ela diz: meu marido é muito banana, é muito folgado. Eu queria um homem mais, sabe aquele homem assim, sabe aquele homem que chegue. Então, gente, foram essas situações que foram chamadas de fixação numa fase da infância do desenvolvimento freudiano. Se o pai tratava a criança com uma certa arrogância, ela vai se encantar quando a pessoa está pisando nele, né? Estou falando pessoa. Então a pessoa passa por um processo de regressão emocional. Essa regressão é a volta à infância. Quando a gente diz assim, a pessoa arrumou um namorado ou uma namorada e fica débil mental, porque fez uma regressão, gente. Está com a cabeça lá atrás. Vira débil mental, totalmente fixada naquele estímulo que já não está presente, mas ela a todo momento está com aquilo na cabeça. Ora, quando a pessoa tem na memória visceral essa lembrança que vem à tona quando é estimulada, ela sofre um processo de regressão e volta à infância. Neste momento, nada daquilo que ela se comprometeu para fazer tem valor mais. Só tem valor a uma coisa que não sai da cabeça: namorado, a namorada, e aquilo que vai fazer com o namorado, com a namorada, ou naquilo que fez, nas expectativas em torno do namoro. O trabalho, gente, a profissão é elevado. Até mesmo uma faculdade, um estudo é elevado. De que maneira? A gente diz na flauta aquilo que é automático, porque no fim tem a recompensa. Quem é que não sabe que você está na faculdade e você leva a coisa meio no tato e no final você tem o diploma? Quem é que não sabe que leva o trabalho meio na base do automatismo e no fim do mês recebe o ordenado do mesmo jeito? Agora, uma coisa não consegue levar o automatismo quando está apaixonado. O que é? A proposta racional. A proposta racional. O que é isso para uma pessoa que está amando? Obstáculo. O que acontece quando surge um obstáculo ao prazer? Deu desprazer, muda-se. Não há reflexão. O fenômeno do indivíduo que era um companheiro e tudo mais, de repente se apaixonava.
Gente, esse fenômeno era tão comum, tão banal. A pessoa ficava ali com você um tempinho, tinha que cumprir um ritual. A gente dizia que era no sentido de arrumar um pretexto para ter coragem de abandoná-lo. Mas ficava forçando a presença, mas você via que a pessoa não estava nem um pouco satisfeita de ficar ao seu lado. Foram muitas, e muitas as experiências. E o papacaco ele é muito repetitivo, ele é muito banal. Muito embora a gente coloque claramente, a gente não deve se apaixonar, isso está errado se apaixonar? A gente não deve se apaixonar por quem tem os traços do papai. Se você não se apaixonar por quem tem o traço do papai e da mamãe, você não vai se apaixonar. E é uma experiência interessante, boa, inclusive para testar o seu valor, para ver o quanto que você é capaz de vencer desafios. A questão é a autocracia, é o quanto que a pessoa vai te manipular, o quanto que ela vai conduzir você na existência, esse é que é o problema. E a própria paixão que é que se dá o condicionamento. Quando eu falei, eu sou aquele rato, lembra na aula passada, quando eu vi o rato bombando, falei, eu tenho que me transformar num rato bombador, porque eu sou condicionado como aquele rato. E como que eu sou condicionado? Eu sou condicionado assim. Diz, passei na Rua da Penha, vi a menina. Que menina linda. E ela sorriu para mim. Ó, eu acho que se apaixonou por mim. Vocês não encontram gente assim, balada, gente? Não enxerga. Pilantrona safada de olho no dinheiro do cara. Isso aí o cara achando que tá, a mulher tá gamando. Então, mas aí no caso sou eu. Passei na Rua da Penha, a menina sorriu para mim, ai, mas ela gostou de mim. Ainda enquanto com o Celso falou, nossa, Celso, eu vi uma menina tão bonita ali, ela gostou de mim, rapaz, ela sorriu. O Celso, ele vai ficar com ciúme, né? Fala, puxa, então eu vou passar lá também, porque se gostou. Né? Isso. Em vez de estar acordado para estudar a situação, ele fica com ciúme, vai, gostam de todo mundo, menos de mim, ele vai chorar também. Então aí o que acontece, eu já falei para vocês, eu levo essa moça comigo em toda parte, onde eu vou tomar um refrigerante pensando na moça, refrigerante geladinho, com calor desgraçado, eu pensando na moça. Eu vou dormir pensando na moça, aquela cama gostosa, estou cansado, deitei pensando, estou tomando banho, aquela água gostosa, estou pensando nela, estou almoçando, estou pensando nela. Ora, quem conhece condicionamento sabe que eu estou associando aquela moça a todas as coisas boas da minha vida. Ela vai ficar vinculada, e daí, muito idiota, eu vou dizer a nossa música, né? Olha, é a nossa música. Não percebe que houve um condicionamento, uma vinculação da pessoa com uma música, com uma comida, com um restaurante, com um cinema. Aí eu estou apaixonado. Ela me dá um belo de uma revelação, ela diz, você não se enxerga, velho? Né? Vai pro asilo, meu irmão! Daí eu quero tirar da minha cabeça. Porque eu não me conformo, eu estou sofrendo aí pelos cantos. Sabe por quê? Porque eu vou tomar banho, penso nela. Eu vou comer, penso nela. Mas eu queria esquecer. Queria, mas você criou uma memória condicionada, meu irmão. Você está condicionado. Primeira medida é não ser idiota. Então vem a ideia, não faça da sua cabeça um bordel. Passei ali na frente, a moça sorriu para mim, eu vou entender o seguinte, opa, tem uma boquinha ali para mim. Esqueço que eu tenho coisas mais importantes para pensar. Eu tenho estudo, tenho trabalho e tal. E ela vem, tenta entrar, eu digo não. Aqui não é um bordel, ainda eu vou encontrar com você, tu vai fazer um bordel, mas agora não. Sai daí. Almoço, janto, tal, vem negativo, sai da minha vida, eu não te dei essa autorização.
No dia seguinte eu posso passar pela rodapé de novo. Muito sem vergonha. Aí, paro ali. Eu já não conheço você de algum lugar, né? Uma cantada inteligente. Eu não conheço você de algum lugar, moça. Eu tive impressão. Conhece, sentiu. Aí, conversa vai, conversa vem. Então, eu, sendo solteiro, sendo livre, eu vou sair com a moça e vou procurar curtir aquele momento. Puxa, eu acho que eu estou apaixonado por essa moça, porque eu esbarro na mão dela. Que vibração que dá, meu Deus, que coisa gostosa! E a hora, então, nossa, parece que eu estou na noite de passagem de ano novo, né? Aqueles fogos e tudo mais. Que coisa maravilhosa que é. Curto, gente, ao máximo. Uso todos os meus sentidos. A audição, o olhar, o tato, o paladar. Marcamos para outro dia. Me despeço. Tchau. Como a gente não se condiciona. Viu, meninos? Vocês amam, mas não são escravos. É como você evita ser trouxa. Porque quando chegar o momento de começar a abusar, você diz, vamos parar, que eu não vou nessa. E se tiver que terminar, você, quando muito, vai ficar com um pouco de dor no coração, mas estará inteiraço para começar tudo outra vez. Para se livrar do condicionamento, é procurar evitar a associação. Expulsar da cabeça. Mas para expulsar da cabeça, você precisa ter uma outra coisa no lugar. O quê? Aí vem aquele esperto, débil mental, e diz assim, nada como um novo amor para curar um outro. Mas eu diria o seguinte, coloca o seu projeto ideal na mente. Coloca as atividades que você está realizando e que torna maior do que você é. Procura se empolgar com uma tarefa grande e vai almoçar pensando no seu projeto. Vai tomar banho pensando no seu projeto. Sabe o que vai acontecer? Você vai amar o projeto. Você vai ser um espírito de grande elevação e de grande inteligência, porque você está associado a algo que é grande, e não como qualquer babaca que está fixado na infância, no retardamento mental.